Reginei. Eu gostaria que viesse até aqui, porque encontrou-se com muitas comunidades, mas não com pessoas de todas as comunidades. E aqui está a arquidiocese inteira. Ponha-se até aqui. Ele é muito mais simpático que eu, muito mais inteligente que eu. Foi meu aluno outrora, agora é bispo auxiliar aqui. Agora faço votos de que ele, como muitas vezes na história, seja um discípulo que supere o mestre. Uma vez mais, quero saudar os padres, seminaristas, as autoridades e o povo de Deus. Quero saudar também aqueles que nos acompanham pela rede Evangelizar, rádio e televisão. Queridos irmãos, queridas irmãs, já se tornou um aspecto regular da vida da nossa igreja particular de Curitiba, já se tornou um aspecto regular esta grande celebração de Corpus Christi, com essa multidão que quer segui-lo, quer se deixar alcançar por seu olhar, quer ouvir, como outrora nos tempos bíblicos, também agora, o chamado ao seguimento. Quer, de algum modo, ouvir a sua voz, cuja expressão, cuja ternura e compaixão de Deus se tornou letra, acolhendo a letra da palavra, é a palavra pessoa que nos alcança. Pois bem, vamos nos deixar orientar pelas palavras, especialmente aquelas de Jesus. Mas para chegar às dele, comecemos pela primeira leitura. Como todo o Antigo Testamento, sem que o soubessem, encaminhava-se para Jesus, agora está ao nosso alcance compreender. Tentemos observar como é que Deus quer fazer parte da nossa história. E aqui o lugar da Eucaristia, então. E no quadro da Eucaristia, uma reflexão sobre a vocação e o ano vocacional. Moisés falou ao povo, primeira leitura. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Esses 40 anos no deserto, o Senhor teu Deus te conduziu. Não era uma condução coercitiva, forçada. O Senhor abrira caminhos, mas era preciso percorrê-los. O Senhor caminhava à frente, mas era preciso segui-lo. O Senhor descortinava esperanças, mas era preciso aderir à sua oferta. Era o pão da vida, para eles ao seu tempo, que os fazia capazes de transpor obstáculos, de seguir sempre, de olhar para o futuro, guiado por seu Deus. O que isso pode interpelar a nós hoje? As palavras do Antigo Testamento tornaram-se novas com o Novo. Que o Senhor Deus quer participar dos nossos passos.
que o Senhor Deus não se esquece de nenhum dos que pretendem se deixar alcançar por seu olhar benigno. Que o Senhor Deus não ignora a dor de ninguém que a Ele clama. Mas se pensava que Deus era uma onipotência mágica, como se os discípulos fossem viver sempre de milagres. E um dia ele se tornou pessoa humana e veio caminhar conosco. A segunda leitura. Eram cristãos pouco numerosos, da cidade de Corinto, uma cidade tão plural, talvez, seguramente uma das mais plurais da época, entre nacionalidades, línguas, culturas e divindades. E aqueles primeiros cristãos estavam se habituando a partilhar o pão na ceia eucarística, mas aqueles pobres levavam pouca coisa. Quem tinha mais posses levava alimentos mais consistentes. E na mesma celebração, uns excluíam outros. Paulo escreveu, não porque queria oferecer dignificações para o rito, mas porque durante a celebração uns excluíam outros e se serviam da liturgia para ocultar contrastes e confrontos. A correção é antiga. Quem quer amar a Eucaristia é chamado a amar o irmão, especialmente aquele menos lembrado. Mas demos um passo. Vamos ao Evangelho. Eu sou o pão da vida. Se no deserto caía do céu, parecia quase um dom espontâneo. Bastaria consumi-lo. Com Jesus, todos os caminhos humanos são os melhores caminhos para alcançar o Senhor Deus e experimentar suas ternuras. Quem comer desse pão viverá eternamente. O pão que eu darei é minha carne, e o meu sangue é para a vida. Soava estranho, inaceitável até para aquela época. Parecia que o Senhor estava a revolucionar tudo, como se até então nada tivesse sido válido. Longe disso. Comer a carne é acolher na própria interioridade o modo humano de Deus se mostrar. Não somos nós que transformamos os dons de Deus em humanidade, mas a nossa humanidade é transformada pela presença do pão. É preciso seguir. Se o dom, a graça, o Salvador caminha, o discípulo caminha. Se o Salvador passa por experiências de rejeição, também o discípulo do Senhor, ao comer da sua carne, integra na própria existência até mesmo as rejeições, porque crê, porque tem a Deus por Pai, porque se aproxima de quem precisa de Deus. Um pouco mais, quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. Carne, sangue. Para nosso sim,
difícil para a nossa mentalidade usar esse tipo de linguajar, mas era corrente à época. Carne e sangue separados falam da morte, não do término, nem do fracasso. Mas se é de Jesus, é entrega, é viver para a causa que Ele abraçou, que é dar vida. Não a vida de quem é herói, a tal ponto que até tanta grandeza e tanta entrega e tanta gratuidade. Aqui nos interpelam frases como essas do Senhor, de ter a vida eterna. Não é uma vida para depois da morte, então sim não morremos mais, também isso, mas é muito mais. A melhor expressão é: terá em si a vida do eterno. Quem faz de sua vida um dom, o dom do eterno vive nele, vive nela. Quem é capaz de perdoar por causa do Senhor, compadece como Ele se compadecia por causa do Senhor a quem segue. A eternidade que vive para sempre, que não morre nem diante da morte. Esta eternidade, vida de Deus, vive em quem tem os sentimentos do seu Filho. Isto é a Eucaristia. Isto não se faz apenas com reflexão teológica, ou com palavras elaboradas ou frases construídas. É mistério celebrado. Precisamos contar padres santos. Santo não é quem não erra, quem irradia perfeições. Isso pode ser virtude. Santo é quem oferece aos outros a bondade de Deus. Na origem bíblica da palavra, o santo é quem irradia, difunde, oferece, gratifica com o modo bom de Deus ser. Os perfeitos não são capazes de compreender os fracos e as fragilidades. Também os tropeços podem construir santidades, também os defeitos. Quem se sabe pobre, reconhece o quanto precisa de Deus para ser bom com os outros. E o ministério, o sacerdócio, ritualizar dons, é chamado a ser fonte de graça, a ter os olhos e os olhares de Jesus Cristo por aqueles que precisam de Deus, compaixões que procedem dele, senão seria apenas ter dó. E hoje, gratuidade, oferta, entrega, renúncia, para os quadros culturais do nosso tempo parecem questões apenas restritas a linguagens religiosas. O Senhor a quem seguimos não mudou. Ele ainda está a oferecer seu corpo e seu sangue, seus dias e sua vida, para que quem precisa do amor de Deus perceba que este amor tem linguagem humana. Daí o pedido, tão numerosos que somos, o pedido para que nesse caminho processional de seguimento de Jesus, ponhamos-nos daqui até o final da procissão em atitudes orantes, para que o Senhor suscite vocações sacerdotais, todas as vocações. Precisamos muito de padres que sejam retrato humano das ternuras do Senhor Jesus para o seu povo.
é oração e é compromisso de nós todos. Que esta celebração tenha os traços para que tenhamos mais padres santos. Este é o pedido, esta é a esperança, este é o sonho da Igreja.